Em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Irmãos, esse versículo é uma das declarações mais libertadoras de toda a Bíblia, porque muita gente ama a Deus, vem para a igreja, ora, mas ainda vive presa ao passado. Carrega culpa, carrega vergonha, fica lembrando dos erros que cometeu. Às vezes, o diabo nem precisa acusar, a própria mente já acusa sozinha. Só que Paulo começa dizendo: agora já não existe nenhuma condenação. Não é pouca condenação, não é quase nenhuma, é nenhuma mesmo. Mas por quê? Porque todos nós estávamos condenados pelo pecado. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram. E em Romanos capítulo 6, versículo 23, fala que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a sentença já estava dada, só que Jesus entrou na nossa história. Ele foi para a cruz, levou a nossa culpa, recebeu a nossa punição e pagou toda a nossa dívida. Então, Deus não exige mais pagamento de quem está em Cristo, porque se Jesus já pagou a conta, está totalmente quitada. E isso não é só teoria. A Bíblia mostra pessoas reais que viveram exatamente isso. Olha o exemplo da mulher adúltera, em João capítulo 8. Ela foi pega no ato do pecado. Arrastaram ela no meio da multidão, humilharam, jogaram ela na frente de Jesus. Segundo a lei, a punição era a morte por apedrejamento. E ela não tinha defesa, ela não tinha argumento, ela estava condenada. Os homens estavam com as pedras na mão, mas Jesus levanta os olhos e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Um por um foi indo embora. E quando ficou só Jesus e ela, ele perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Percebe isso? Jesus não passou o pano para o pecado, mas também não condenou a pessoa. Ele ofereceu perdão e uma nova chance. Isso é Romanos 8:1 acontecendo ao vivo. Outro exemplo é Pedro. Pedro, ele andou com Jesus, viu milagres, prometeu fidelidade, mas na hora mais difícil ele negou Jesus 3 vezes. Imagina a culpa que ele sentiu. Ele chorou amargamente. Talvez ele pensou: acabou para mim. Deus não me quer mais. Só que depois da ressurreição, Jesus não rejeitou Pedro. Jesus foi atrás dele. E em João capítulo 21, Jesus pergunta as 3 vezes: Pedro, você me ama? E cada resposta, Jesus dizia: cuida das minhas ovelhas. Jesus não só o perdoou, como restaurou e ainda deu o propósito. O homem que falhou virou líder da igreja. Isso é viver sem condenação. E também Paulo, o próprio autor de Romanos, ele, antes de se converter, ele perseguia cristãos, mandava prender, ele aprovava as mortes. Humanamente falando, ele era o último que merecia o perdão. Mas Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, transformou a sua vida completamente. E aquele perseguidor virou apóstolo. O homem que destruiu igrejas passou a plantar igrejas. Se Deus perdoou Paulo, não existe ninguém imperdoável aqui. E por isso, em Romanos 8:1 deixa claro que as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, quem está em Cristo não é definido pelo passado, não é prisioneiro dos próprios erros, não vive debaixo de acusação. A culpa pode até tentar voltar, mas a sentença já foi cancelada. Hoje, Deus não te chama de culpado, Ele te chama de filho. Então a pergunta é: por que viver como condenado? Se Jesus já te declarou livre. A mulher adúltera foi perdoada. Pedro foi restaurado e Paulo foi transformado. E nós também podemos viver essa mesma liberdade. Se estamos em Cristo, a condenação acabou.